Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam confortáveis. É um prazer e um desafio nós estarmos juntos através desse formato, dessa metodologia. Eu, eu quero iniciar agradecendo o trabalho dos líderes que estão fazendo a comunicação entre os professores e os alunos de modo geral. Então, hoje eu entrei em contato com a Cristi e já agradeço desde cedo essa intervenção dela. Eu entendo que talvez esse não seja o formato mais agradável a alguns de vocês. Eu respeito a opinião, mas dentro dessa proximidade que nós temos, dessa simpatia que nós nos nutrimos, eu tenho que dizer que é um momento difícil para todos, é um momento que nós, enquanto sociedade, devemos aprender com os erros dos outros e evitar prejuízos maiores, que nós consigamos respeitar a vida coletiva e não apresentar riscos a ninguém. Sabemos que esse vírus não tem uma taxa de letalidade tão alta, mas para algumas pessoas, especialmente de faixa etária diferente da nossa, o vírus é preocupante e nós não podemos cometer os erros que outros países vieram cometer, especialmente pela estrutura de saúde que nós temos. É óbvio que o SUS tem muito mérito em ser do jeito que é, mas também é uma verdade que nós não temos leito nem estrutura para atender uma demanda em pandemia. Que a gente consiga respeitar essas diferenças, respeitar a sociedade, respeitar o Estado, sejamos atores sociais ou não, sejamos agentes políticos ou não, que consigamos passar por essa fase que é difícil e todos nós vamos ter que fazer algum tipo de esforço diferente. Por isso já peço a compreensão de vocês, já peço a dedicação de vocês. Volto a dizer, respeito e concordo aqueles que não estão satisfeitos com isso, mas é um momento em que todos nós devemos fazer algum tipo de esforço para que passemos por isso o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então é uma alegria, né, poder falar com vocês. Infelizmente não estou vendo, e aquele nosso contato semanal que era tão prazeroso e tão divertido por vezes, acaba ficando ficando totalmente restrito, mas em contrapartida, aquilo que nós já construímos permite que a gente tenha um momento assim, nesse formato, e que vocês consigam e continuem tendo contato comigo da forma que acharem melhor para superarmos dificuldades pedagógicas que vierem a surgir. A ideia e a proposta que eu tenho a vocês, eu comentei com a Cristi, eu quero gravar 1 ou 2 vídeos por aula, depende do tamanho dos vídeos. É natural que esses vídeos tenham duração menor do que propriamente estamos em sala de aula, acostumados, por vários fatores. O principal é a falta de interatividade, então isso acelera a passagem do conteúdo, mas em momento nenhum eu quero que isso se torne prejuízo a vocês. Então, qualquer dúvida que venha surgir, vocês anotem, entrem em contato comigo, nós vamos disponibilizar o portal, nós vamos usar o portal da instituição como um canal direto, e qualquer parte do conteúdo deste vídeo, de qualquer outro que seja necessário fazer, vocês entrem em contato comigo. Já lanço aqui a possibilidade de a gente fazer um vídeo complementar só para as dúvidas, se elas houverem. Então, vocês vão mandando perguntas e eu gravo um vídeo sobre esse conteúdo passado hoje para responder as dúvidas que vocês tiverem, que vocês me mandarem. Assim a gente acaba complementando todo o conteúdo de sala de aula. E mesmo que vocês não tenham dúvidas, nesse momento, em qualquer outro que vier a ter, vocês entrem em contato, falem comigo, que do que eu puder. Vocês sabem que eu estou aqui para auxiliar vocês e facilitar essa caminhada que não é tão fácil assim. Vamos lá, gurizada.
eu vou passar para a Christian, acho que vocês já têm a informação sobre o trabalho. Nós iríamos fazer o trabalho na semana passada, não deu tempo, então naturalmente nós faríamos hoje. Eu até comecei a aula informando a alguns que nós teríamos essa atividade. Nós falamos sobre medicina e segurança do trabalho no semestre passado. Já antecipo a vocês aí, artigo 150 em diante da CLT vai trabalhar, 150 salvo engano, vai trabalhar as questões da segurança do trabalho e medicina. Isso é fundamentalmente importante para nós nesse momento do conteúdo, já que estamos falando de rescisão, efeitos da rescisão do contrato. Entendermos insalubridade, periculosidade é fundamental no contexto atual do direito. Nós temos, já que esse conteúdo, esse instituto jurídico, ele navega entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, já que ele tem essa característica, ele é extremamente volátil. Portarias interministeriais entre os dois ministérios, elas trazem novidades anualmente, e assim deve ser, porque a medicina avança. No momento que a medicina avança e a tecnologia em EPIs, em equipamentos de segurança, sejam individuais ou sejam na própria indicação da empresa, a empresa faz uma construção do seu aparato fabril diferente e que venha diminuir o risco para os seus colaboradores. Isso deve ser regulamentado. Nós temos que ter um viés bem claro que insalubridade e periculosidade tem que ser exceção, não pode ser regra. Nós temos profissões que obrigatoriamente estão nessa classe, e assim estando, nós não podemos permitir a degradação do trabalho, a degradação da vida da pessoa, a degradação da atividade laboral dela em prol dessa atividade insalubre. Por isso que nós temos IPIs, por isso que nós temos outras ferramentas para tentar diminuir esse prejuízo. Feita essa introdução, eu quero que vocês façam esse trabalho que a Cristi repassou a vocês e me encaminhe via portal, tá? Isso pode ser encaminhado aí até o final de semana. Eu deixo aqui lançado a proposta até domingo, mas através do nosso WhatsApp vocês podem entrar em consenso da turma e me propor uma outra data. Eu gostaria de domingo, porque na semana que vem eu quero fazer um vídeo sobre isso, explicando essas diferenças, explicando aquilo que porventura vocês deixaram passar ou que criou dúvida no estudo de vocês. Tá? Passado essa parte da medicina e segurança do trabalho, nós temos que adentrar num conteúdo que é de fundamental para esse semestre. Ele também é fundamental para o direito do trabalho como um todo, mas o direito do trabalho, como vocês já viram, ele vai se dividir entre individual e coletivo. Então eu não posso garantir a vocês que todo o direito individual vai ser resolvido de forma coletiva e que todo o direito coletivo vai fazer regra no individual. E pode parecer contraditório essa possibilidade de não convergirem, mas eu explico melhor para vocês isso. O direito coletivo do trabalho ele depende exclusivamente da participação das entidades privadas sindicais, sejam patronais, sejam dos empregados, na produção de normas, especialmente. Convenção coletiva, contrato coletivo e acordo coletivo. A convenção coletiva ela deve existir e não há possibilidade dela assim não ser. Mas também é uma verdade e a história nos mostra isso, que essas convenções não sofrem alterações significativas de um ano para o outro. Pelo contrário, elas acabam seguindo muito o que o direito individual faz. Portanto, nós não temos inovações. Ao não ter inovação, no meu ponto de vista, e não necessariamente eu estou certo, é apenas um posicionamento, esse direito não interfere no outro, ele apenas acompanha o outro. Em contrapartida, tudo aquilo que o direito coletivo vier a produzir vai fazer regra para quem está na atividade profissional, está trabalhando e com um contrato de trabalho válido. Para aquele pessoal autônomo, para aquele pessoal informal e o autônomo que não possua contrato de trabalho, as regras do coletivo, infelizmente, ou felizmente, vai depender do ponto de vista, não farão luz, não auxiliarão naquilo que ela deveria se propor. Já que esse documento,
como nós já vimos no semestre passado, de uma maneira bem superficial. Ele é inovador dentro do contexto jurídico brasileiro, porque ele permite, em exceção a todo o resto do direito, que entidades privadas criem normas. Perdão, deu um mosquito, filha da mãe aqui. Criem normas. E essas normas o Estado vai respeitar. Desde que não contrariem a prejuízo do empregado, o Estado tomará essas normas privadas como aquela norma que vai estabelecer as regras entre aquela relação, entre os privados, entre empregado e empregador. Então é de suma importância que nós consigamos entender ou pelo menos compreender a prática do sindicato. Por isso que esse conteúdo, a partir de agora, nós vamos iniciar discutindo o direito coletivo do trabalho, propriamente dito dentro do direito sindical. É uma matéria um pouco maçante, como eu disse para vocês, porque ela não tem ela não se inicia com prática. Nós vamos ver a prática, que são esses instrumentos jurídicos, convenção, acordo e contrato coletivo, ao final dela. E inicialmente nós temos que entender a composição, a estrutura do sindicato. E isso não está legislado de forma tão prática, está legislado um pouco de forma esparsa, e a doutrina que estabelece alguns entendimentos mais fáceis. A doutrina, naturalmente, ela é um pouco maçante, então eu peço a compreensão de vocês e o entendimento de vocês nesse momento. Lembrando, gurizada, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, mandem mensagem, meu telefone está aí à disposição. Eu vou estar online não só apenas no período de horas aula, então eu estou online aí de forma meio que full time. Então mandem mensagem a hora que vocês tiverem dúvidas, que assim que eu visualizar eu já respondo a vocês. Pois bem, vamos começar por aquilo que é tradicional dentro do direito, né? Vamos falar de princípios. Princípio do direito coletivo. Eu destaquei a vocês 5 princípios. Tá? Princípio da liberdade associativa. Então, se vocês querem anotar, querem copiar aí, letra A, liberdade associativa. Letra B, autonomia sindical. Letra C, interveniência sindical na normatização coletiva. Letra D, criatividade jurídica nas negociações. E letra E, lealdade e transparência nas negociações. Algumas doutrinas, vão estabelecer mais princípios. Eu destaco esses dentro daquilo que o Sérgio Pinto Martins traz para nós, e seguindo a mesma lógica da sala de aula, eu vou tentar explicar, dar um conceito, uma explicação de cada um deles para nós irmos vencendo o conteúdo, vencendo a matéria. Como se estivéssemos sala de aula com o quadro lá preenchido. Primeiro princípio, da liberdade sindical. Ele é um princípio até de direito fundamental, porque ele está constitucionalizado. Dentro do artigo 5º nós temos a perfeita indicação de que é livre a associação sindical. Mas essa liberdade de associação sindical não significa dizer que eu, profissional, posso trocar de sindicato quando eu quiser. Para que eu venha trocar de sindicato, eu tenho que me enquadrar em algumas características próprias. E antes mesmo disso, eu, vivendo na liberdade sindical, enquanto profissional, eu sou obrigado a ter um sindicato. Eu posso não fazer uso do que o sindicato me oferece objetivamente, eu posso não me associar ao sindicato, eu posso nem saber aonde o sindicato está. Mas como eu disse para vocês há pouco tempo atrás, já que nós temos uma convenção coletiva vigente para todas as categorias, não importa a minha profissão, não importa a minha categoria, eu terei um sindicato que eu estou vinculado. De novo, tenho a liberdade de não querer participar desse sindicato, mas tudo que o sindicato fizer, e enquanto eu detiver um contrato de trabalho válido, vai fazer regra a mim. Dito isso, essa liberdade sindical não é uma liberdade para que eu não queira sindicato. E a reforma trabalhista de 2017 trouxe algum senso comum aí que poderia distorcer isso e poderia trazer alguma dúvida. De novo, eu tenho a liberdade de me filiar a um sindicato, mas eu não tenho a liberdade de ficar trocando de sindicato, e menos ainda de não ter sindicato. Eu devo ter um sindicato. A minha liberdade toda vez que eu trocar de profissão, que venha trocar de categoria, eu terei um novo sindicato.
E eu posso participar do sindicato ou não. Mas tudo que o sindicato vier a fazer como regra vai me atingir toda vez que eu tiver um contrato de trabalho válido. Pois bem, a liberdade associativa, então, é aquilo que nós conhecemos como uma possibilidade, uma faculdade do empregado de se associar ao sindicato. Quando a gente fala se associar ao sindicato, o sindicato, adiante nós veremos, tem 4 fontes de renda, basicamente, e o sindicato, a partir do artigo 513 e 514 da CLT, ele tem algumas obrigações para com o seu sindicalizado, independentemente da participação econômica desse sindicalizado ao próprio sindicato, e algumas prerrogativas que ele pode ofertar mediante contraprestação. E aí eu, empregado, vou ter a opção de me associar nisso ou não. Eu tenho total direito de não fazer uso. Professor, me dá um exemplo hipotético disso. É comum alguns sindicatos terem convênios com dentistas, por exemplo. E o dentista atender de forma mais barata ou o dentista não cobrar mediante a pessoa estar associada ao sindicato. Esse serviço é para todos? Não. É bem provável que não. Esse serviço vai ser para aquelas pessoas que estão associadas ao sindicato. Ou seja, que pagam uma mensalidade que o sindicato estabelece. E essa mensalidade é diferente da contribuição sindical que houve a reforma trabalhista, que deixou como opção, que é aquele desconto de um dia do trabalho por ano. Então eu tenho direito de pertencer a um sindicato ou não. Não sou obrigado a pertencer, como também não sou obrigado a não pertencer. É um direito meu. Segundo princípio, o princípio da autonomia sindical, é um princípio de suma importância porque o direito estabelece que o sindicato tem autonomia de agir naquela relação privada. Sim, o sindicato é uma entidade privada, mas nem todas as entidades privadas têm autonomia de agir como por exemplo, resolvendo o litígio e estabelecendo uma pacificação no conflito. Se um contrato de trabalho tem alguma divergência entre empregado e empregador, o sindicato tem autonomia de intervir, seja o sindicato de uma categoria ou o sindicato de ambos os lados, empregado e empregador, de sentar e resolver aquela dúvida. Vou além, isto até passaria a ser uma obrigação sindical. Nem sempre o sindicato faz isso, mas é uma obrigação do sindicato, porque o país tendo um tamanho, território continental, é razoável que as relações de trabalho não sejam discutidas da mesma forma em todos os cantos do país. Não estou dizendo que nós temos leis diferentes, mas nós temos condutas laborais diferentes. Nós temos jornadas de trabalho que poderiam ser estabelecidas diferentes. Algum sindicato pode permitir uma jornada com intervalo menor, alguma categoria pode ter eventualmente a liberdade de trabalhar à noite, em horário diverso do normal, do regular, melhor dizendo, e aí o sindicato vai tentar interferir nessa resolução, nessa composição. Então a autonomia sindical, o Estado dá ao sindicato, e fala, sindicato, você tem autonomia de, primeiro, criar normas, segundo, essas normas valerem entre as partes, para que amanhã as partes não venham dizer, criamos a norma, fomos adeptos à norma, mas não queremos, vamos seguir o que está na CLT. Só vai seguir o que está na CLT ou eventualmente na Constituição, lá no artigo 7º, aquilo que contrariar em prejuízo ao empregado. Senão, a convenção, aquilo que o sindicato produziu, é a regra entre as partes. E ainda, havendo conflito sindicato, você tem autonomia de ir lá resolver. Você tem o dever de ir lá resolver, na minha opinião. A autonomia eu entendo como esse dever, já que o sindicato tem essa força dada pelo Estado de até criar normas. Então a autonomia sindical é a autonomia, a liberdade do sindicato atuar, agir em prol da categoria, criando normas, resolvendo conflitos, buscando benefícios, buscando melhorias, seja por ação judicial, coletivamente, que o sindicato é legítimo a fazer, ou administrativamente chamando empregadores, chamando sindicatos de empregadores para discutir aquela relação. Não precisa do Estado para resolver tudo. O Estado, não que ele vai ser a última ratio, mas o Estado não se envolve e não gostaria de se envolver em todas as causas, sejam elas passíveis de judiciáveis ou não. Não quer. O judiciário, o Estado entende que ele tem que agir naquilo que o sindicato não conseguiu resolver.
e não em todas as demandas. Continuando, interveniência sindical na normatização coletiva. Esse princípio também ele é um princípio complementar ao outro, mas ele garante ao sindicato a possibilidade de ele ter direito de intervir na norma, literalmente intervir na norma. Partindo do pressuposto que o que ele for fazer vai ser a benefício do empregado, então ele tem total direito de criar norma. É óbvio que um sindicato não tem o poder de impor uma norma ao outro, porque é uma negociação. Mas se fizerem uma norma hoje, essa norma está vigendo por algum período. Estamos agora, passou o transcurso de tempo, estamos em setembro. E por alguma razão percebemos que essa norma não mais é útil da forma que ela deveria ser, então o sindicato pode intervir e modificá-la de novo, desde que as duas partes venham a concordar. E caso não haja concordância, tem então a possibilidade do Poder Judiciário intervir, não para modificar a norma, mas para talvez deixar de aplicar aquela norma porque ela se tornou prejudicial para alguma das partes por alguma razão. Quarto princípio, criatividade jurídica nas negociações. Essa criatividade, eu ouso dizer que ela é absurdamente pouco vista, uma vez que as convenções coletivas elas se repetem basicamente na totalidade dos itens. Ela tem uma diferenciação de uma para outra na questão do dissídio, na questão de alguma complementação pecuniária, em algum período de férias diferente, mas ela não inova tanto na norma. E, mais uma vez, o Estado permite que os sindicatos sejam criativos. Se for melhor uma norma desse jeito, que talvez para o Estado seja completamente inócua, completamente obsoleta, o Estado olhando, o Estado-União, né, olhando o Brasil como um todo, fala, essa norma não tem como ter vigência alguma, não vai ter eficácia, melhor dizendo. Mas em alguma região desse país, talvez aquilo faça sentido. Então os sindicatos poderiam inovar, poderiam criar isto como regra naquela região. Mas a gente sabe que, seja por pressão econômica, seja por falta de capacidade técnica, jurídica, administrativa, se é que é falta, os sindicatos não conseguem inovar como deveriam. E o último princípio, da lealdade e transparência, é um princípio que vincula toda e qualquer negociação dos sindicatos a uma conduta de boa-fé, por óbvio, né? Estamos falando de uma negociação em contrato, e acima de tudo, uma negociação que qualquer um tenha direito de ver, qualquer um tenha direito de participar. Não necessariamente a participação é igual à interveniência, talvez não, mas que eu possa, enquanto sindicalizado, enquanto representado por uma categoria, representado por um sindicato, melhor dizendo, sendo parte de uma categoria, que eu consiga ter acesso aos documentos e saber o porquê do sim, o porquê do não, se tal pleito foi pedido, não foi, se foi, por quê, se não foi, por quê também. Então, é uma gestão privada, tá? O sindicato é uma gestão privada, trabalha com dinheiro privado, o sindicato não participa da administração pública, em hipótese alguma. Vamos falar de sindicatos, servidores públicos mais adiante, mas nesse momento ficando restrito ao direito do trabalho privado, relações privadas, o sindicato é privado, e por assim ser privado seria natural que a gestão não precisasse ser demonstrada, não precisasse ser, as atuações dela não precisassem ser publicizadas. Mas sendo o sindicato responsável por representação, mesmo que tenha dinheiro privado, o sindicato é obrigado a ser leal e transparente nas suas negociações. Então tudo aquilo que decorrer de negociação tem que ser publicizado. A CLT indica algumas regras, mas nada impede que os próprios representados criem outras junto à sua diretoria, à sua gestão sindical. Certo, gurizada? Então, adiante. Nós temos que discutir o modelo sindical no Brasil. Inicialmente, lá no início do século passado, início da 40, lembrando que a nossa CLT é de 43, nós tínhamos um viés muito forte, uma
convergência muito forte do nosso sindicato com o sindicato italiano, chamado anarcossindicalismo, onde o sindicato tinha uma função conflitiva, bélica. Não só essa, mas especialmente essa. O sindicato estava lá para brigar, e geralmente brigar por coisas melhores. E a partir disso nós criamos algumas regras, de sindicato no Brasil, como por exemplo a unicidade sindical. Nós fazemos parte do sistema de unicidade sindical, onde nós vamos ter apenas e tão somente um sindicato por território, um sindicato por categoria. O sindicato vai estabelecer a sua base territorial, vai estabelecer a sua categoria, os profissionais que compõem essa categoria, e somente esse sindicato vai conseguir trabalhar os direitos dessa categoria, naquele território. Nós não fizemos parte da pluralidade sindical, que alguns países da Europa têm. Nós não permitimos, por força de lei, que venhamos a criar sindicatos. Não estou satisfeito com o meu, vou criar um paralelo. Não dá. O que nós temos de direito é participar da gestão, para modificar a gestão do sindicato, mas nós não conseguimos criar novos. Então, nós pertencemos ao sistema da unicidade, que é a proibição por lei da existência de mais de um sindicato na mesma base territorial. Essa é a nossa essência sindical. Ainda, nós, falando do direito brasileiro sindical propriamente dito, né, e aí eu indico para vocês o artigo 520 da CLT e seguintes, até mais ou menos 574, 575, mas falando do sindicato enquanto instituição, mas já destaco o artigo 513 e 514 também como alguma atribuição do sindicato. Então destaquem esses artigos, leiam esses artigos, tenham esses artigos de fácil entendimento. Qualquer dúvida que vocês vierem a ter referente a esses artigos, vocês me comuniquem, a gente explica. Vamos frisar de novo, deixar em aberto a possibilidade de vocês me mandarem dúvidas e eu faço um vídeo respondendo essas dúvidas. Não se preocupem que eu não digo nome, não vai ter essa exposição. Eu apenas vou ler, vou indicar a dúvida e vou tentar explicá-la, sem precisar dar nome, expor ninguém. Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Certo? Seguinte, então, o nosso sindicato é dividido por categorias. Nós temos, sindicato de categoria e sindicato de profissão. Tá? Eu acabei de falar para vocês que uma categoria também tem uma profissão e a profissão é representada por aquela categoria. Isto é verdade, mas nada impede que nós venhamos a ter dois sindicatos. Tá, professor, mas tu falou que nós não podemos ter dois sindicatos na mesma base territorial para a mesma atividade. É verdade. Quando a profissão for concorrente com a categoria, vai valer apenas aquele sindicato que tiver maior número, que for mais velho, que eu vou explicar isso para vocês. Mas nada impede que a pessoa tenha o sindicato da categoria, enquanto ela está pertencente exclusivamente a uma categoria, e que também tenha de profissão quando ela estiver trabalhando de forma autônoma, por exemplo. Então, é permitido isso. Eu não entendi, professor. Tá, vamos lá, vamos para um exemplo. O engenheiro é contratado por uma construtora e enquanto o engenheiro está na construtora, ele trabalha 20 horas semanais. O engenheiro, num exemplo hipotético, o engenheiro está vinculado à categoria dos construtores, dos trabalhadores da construção civil. Por quê? Porque o engenheiro está numa construtora que faz parte do sistema de construção civil. Ele vai ser representado por essa categoria, construção civil. E ele trabalha 20 horas lá. Mas nas outras 20 horas, ele também é autônomo, tem o seu escritório de engenharia. E no momento que ele é autônomo, profissional liberal, ele foi contratado por alguém para fazer um projeto. Ele pode, na verdade ele deveria, mas a gente sabe que nem sempre acontece na prática. Mas ele pode fazer vezes do seu sindicato de engenheiros. E aí específico a profissão dele, engenheiros.
Tá? No momento que ele não está pertencendo a uma categoria, que ele está trabalhando de forma individual, de forma autônoma, ele pode estar amparado por por outro sindicato. Então anotem aí, para tentar ficar claro. Sindicato de categoria. Tá? O que é um sindicato de categoria? É um sindicato que representa os empregados que trabalham na mesma empresa, no mesmo segmento, certo? E o sindicato de profissão são aqueles que detêm formação técnica específica e uma profissão reconhecida pelo Estado, certo? Se houver divergência entre um e outro, vai ter que ser decidido pelo momento onde ele está trabalhando e quando ele está trabalhando. Jornada de trabalho, basicamente. Artigo 511, parágrafo 1º e 2º, salvo engano, da CLT. Destaquem isso também, certo? Vamos lá, dentro do meu roteiro aqui que eu tenho para vocês. Uma negociação coletiva. Negociação coletiva é o objeto do sindicato. Claro que eu posso esmiuçar esse objeto com subobjetos, mas basicamente a função do sindicato é negociar. Não significa que a negociação tem que ser exclusivamente por contrato, acordo e convenção. Mas o sindicato está aí para negociar melhorias. Melhorias na condição do trabalho, melhorias no contrato de trabalho, melhorias em qualquer situação que venha beneficiar o empregador ou o empregado de uma maneira geral. Tá. E quem é parte legítima para participar de uma negociação coletiva? A categoria. A categoria é a parte legítima de uma negociação coletiva. Então, voltando um pouco atrás no que eu falei, se houver uma negociação entre categoria e profissão, a regra prevalecente vai ser a da categoria. Por quê? Porque a categoria abrange mais. A categoria está produzindo direito para um maior número de profissões. E, teoricamente, a partir dessa maior quantidade, eu consigo ter uma negociação um pouco mais justa entre os dois sindicatos. Beleza? E observação aí, querem anotar uma observação? O famoso fracionamento sindical. Eu acabei de falar para vocês, isso costuma cair em prova, relativamente numa quantidade elevada. Acabei de falar para vocês que nós não temos a possibilidade de termos, perdão da redundância, nós não temos a possibilidade de criar novos sindicatos, pluralidade sindical. Não temos. Nós, quando muito, vamos tentar fracionar uma categoria em outras profissões e a partir disso essa profissão nova que não tem cobertura sindical estaria habilitada, na teoria, a criar um novo sindicato. Não é uma situação fácil, não é uma situação corriqueira, não é uma situação comum, mas é uma possibilidade. E trago alguns números para vocês antes da reforma trabalhista. Nossa reforma principal, que alterou bastante o direito sindical, foi em 2017. Até final de 2016, nós tínhamos aí mais ou menos 19.500 sindicatos, sendo que desses 19.500, 15.000 a 16.000 eram sindicatos de empregados e o restante de empregadores. Algo que tem que ser dito e ficar uma verdade para vocês. Só há sindicato de empregado se houver sindicato de empregador. Um depende do outro na sua existência. Não tem como haver um sindicato de empregados sem que haja um sindicato de empregador. Tá, mas por quê, professor? Uma questão tanto quanto lógica. Eles estão negociando. Se eu estou negociando melhorias, ou se eu tenho autonomia para criar normas, se eu tenho autonomias para resolver conflitos, eu tenho que saber com quem discutir. Então o empregador, deve ser representado. Tá, mas essa diferença de quantidade de sindicatos entre empregados e empregadores também deu basicamente fácil entendimento, porque nós temos empregadores que ofertam emprego para vários profissionais de categorias diferentes e ao mesmo tempo que essas categorias podem se fracionar quando forem dos empregados, se fracionar em sindicato suficiente para a própria categoria, certo? Então, nós podemos criar novos sindicatos, desde que seja por profissão nova
e a falta de existência desse sindicato naquela base territorial. Mas isso não costuma acontecer, como eu disse para vocês, porque o sindicato pequeno subentende-se como sindicato fraco na negociação. Seja fraco por econômico, seja fraco por quantidade de pessoas. Feito, gurizada. Já caminhando para o fim aí, porque estamos com 30 e poucos minutos de aula. Conceito de sindicato. Está lá no artigo 511 da CLT, um conceito de sindicato, que é aquela pessoa que administra para outro. E aí administrar aqui não é só dinheiro, administrar aqui não é só riqueza, administrar aqui é direitos. O sindicato no Brasil administra direitos para outros. Então é delegado essa administração, mesmo que o profissional não venha a querer, mas é delegado a outro. Ainda, a diferença entre sindicato e sociedade. O sindicato, por incrível que pareça, não tem fins lucrativos. O sindicato é uma solidariedade entre todos os membros. O sindicato ali está para melhorar, beneficiar os seus representados. Então tudo que ele vier a conquistar, ele devolve aos seus representados. Seja conquistar em dinheiro, seja conquistar em direitos. Lembrando que, basicamente, a lógica é conquistar direitos, certo? E já as sociedades, as associações e as sociedades, elas podem ter fins lucrativos. E a partir disso tem investimento nelas mesmas, inclusive adquirindo patrimônios para investimento, por exemplo. Então, os gestores podem estabelecer mensalidades para manutenção da sociedade ou estabelecer rendimentos de mensalidades, por exemplo, para aquisição de patrimônio, investir dinheiro em outras áreas, adquirir sedes sociais, sedes campestres, enfim, tudo aquilo que é comum no nosso dia a dia. Mas algo tem que ser frisado como verdade absoluta. Sindicato é diferente da associação. A associação tem uma função muito mais recreativa junto aos empregados e empregadores, por que não? E o sindicato tem a função jurídica, na relação direta contrato de trabalho. O sindicato, função principal, produzir direitos, melhorias de direitos. E a associação, a sociedade pode permitir lazer, entregar um lazer melhor. As sociedades e associações são clubes. Tenho essa comparação como um clube. Sendo um clube, não produz regras. Ela dali, está ali à disposição de uso e gozo para lazer. Basicamente isto. Certo? Finalizo aqui falando da estrutura interna dos sindicatos. Salvo engano, uma aula o Rick perguntou e eu, no canto do quadro, coloquei lá presidência, diretoria e o conselho fiscal. E lembro de ter mencionado uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho. As convenções da OIT para o direito sindical brasileiro são de suma importância, uma vez que nós não temos a legislação de composição do sindicato. Então nós vamos buscar no direito supra junto à ONU, junto à OIT. A Convenção 87 de 48, então Convenção 87 de 1948 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela diz que os sindicatos devem ter obrigatoriamente 3 setores: diretoria, assembleia e conselho fiscal, certo? Não significa dizer que tem que ter só esses setores, mas o sindicato deve ter esses setores. Ainda, e aqui é uma questão um tanto quanto complexa, um tanto quanto contraditória no dia a dia, esses diretores devem ser no máximo 3, no mínimo 3, perdão, e no máximo 7 membros. A partir de alterações nesse número, nós teríamos uma ilegalidade formal junto aos sindicatos, na sua estrutura, no seu estatuto, no seu regimento. Vamos discutir isso mais adiante. Certo, gurizada? Mais uma vez, peço a compreensão de vocês. Eu entendo que nós vamos vencendo os conteúdos assim, e qualquer dificuldade nós estamos aqui para facilitar. Dentro dessa situação complexa, nós temos que facilitar, e vocês podem contar comigo para tudo aquilo que for necessário a essa facilitação. Enquanto estivermos aí meio reclusos, isso é algo que eu tenho que destacar também. Eu peço perdão, encerrando a matéria,
falando de algo para além da matéria. Se a decisão foi de nos resguardarmos do convívio coletivo, que nós tenhamos a maturidade social de não produzirmos encontros coletivos. Então, eu sei das tentações, tá calor, eu quero ir pro bar, eu quero ir para isso, eu quero ir para aquilo, mas respeito e humanidade. Nós devemos isso para com a nossa geração, para com a geração mais velha e para com a geração mais nova. Mais uma vez, os efeitos do vírus não são tão letais até onde se sabe. Amanhã depois esse vírus pode ter algum tipo de alteração, convergência com outro e em pessoas hoje, na situação do vírus hoje, esse vírus pode causar algum dano grave e o nosso sistema de saúde, isso não é uma crítica, isso é uma realidade, nosso sistema de saúde não está preparado para uma busca coletiva junto a ele. Que nós tenhamos essa humanidade, essa conscientização social de se não podemos conviver nesse período coletivamente, que não venhamos a criar encontros coletivos. Isso seria, além de um egoísmo, isso seria de uma corrupção social sem fim. E se nós criticamos os nossos políticos por corrupção e por condutas desonrosas, não sejamos nós as pessoas a produzir desonras para nós mesmos e para as nossas famílias. Certo? Não dá para terminar sem apresentar a vocês, a maioria de vocês. Vem cá. Vem cá, preguiçosa. Vocês têm que conhecer a Lucrécia, né? Já que eu falo tanto dela. Vem cá, levanta, meu minhoca. Ela tá o tempo inteiro aqui no escritório, acompanhando as tentativas de gravar vídeo. Oi. Dá oi. Oi, eu tô dormindo. E eu talvez esteja gostando desse negócio aí, porque eu posso ficar sempre em casa, né? Obrigado, gurizada. Fiquem bem, contem comigo porque vocês precisarem.